Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, e parceria com o jornal Empoderado. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. Interaja também com a nossa produção acessando o nosso canal no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode, inclusive, sugerir temas, convidados para virem aqui ao programa. Não se esqueça, toda segunda-feira, ao vivo, às 12h30, o programa Mídia ao Ponto, com comentários sobre a cobertura jornalística da semana. E às quintas-feiras, a partir das 13 horas, o nosso tradicional Farofa Crítica Entrevista. Avisa amigos, familiares, colegas, para todos acessarem o nosso canal. E o Farofa Crítica de hoje recebe o professor Lincoln Seco. Lincoln Seco nasceu em São Paulo em 1979, ingressou em 87 na Universidade de São Paulo, onde estudou Letras e História, e fez mestrado e doutorado em História Econômica. É autor, entre outros livros, de A História do PT, Partido dos Trabalhadores, publicado pela Ateliê Editorial, que está na sua 5ª edição. Atualmente é professor livre-docente de História Contemporânea e participa do GEMARX, grupo de pesquisa da USP. Professor Lincoln, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar nosso bate-papo de hoje. Nós estamos observando aí, acho que nós nunca na história do Brasil nós tivemos tantos militares aí presentes, né, no Executivo Federal. E, ao mesmo tempo, além da presença militar, nessa retórica militarista muito forte no governo Bolsonaro, que, inclusive, tem dado aí vazão a um crescimento muito forte do pensamento de extrema-direita, que se manifesta, inclusive, até mesmo nesse recrudescimento da violência policial nas periferias. Porque você, depois de tanto tempo, né, nós tivemos aí, acabamos com o regime militar, tivemos a Constituição Cidadã, em 88, 14 anos aí de governos do PT. O que ocorreu para a gente ter esse retrocesso nesses tempos atuais? Bom, Denis, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Olha, essa é uma questão bastante complexa, porque o bolsonarismo ele não é uma força apenas militar, né? Embora o Bolsonaro seja um ex-militar. No entanto, o governo atual é um governo militar, sem dúvida nenhuma. Então, nós estamos numa espécie de regime híbrido. Até a ex-presidenta Dilma Rousseff, nas alocuções que ela tem feito aí recentemente, ela tem dito isso, que, por um lado, nós temos uma força miliciana, policial e de massas de apoio ao Bolsonaro, mas, por outro lado, essa presença da cúpula do Exército, principalmente, né, comandando o governo. Bom, o que aconteceu? Em primeiro lugar, a gente tem um fenômeno que os historiadores gostam de falar de longa duração, né? Se a gente pensar qual que é o principal fator de longa duração aí da história do Brasil, identificado, né, nos estudos históricos, de fato é a nossa posição econômica subordinada no mercado mundial. Desde da conquista da América, né, toda a América Latina ela está subordinada estruturalmente, né, aos centros de decisão europeus e depois estadunidenses. Mas o que impede que países como os nossos da América Latina deem um salto para o desenvolvimento, para a soberania, para um regime democrático estável? Na minha opinião, no caso do Brasil especificamente, é a tutela militar. Então não é exatamente uma novidade, né? Pelo menos na história republicana, nós já surgimos, na verdade, com um golpe militar do Marechal Deodoro. E há inúmeros golpes durante todo o século XX. A tutela militar está inscrita na Constituição de 88, por mais que a gente possa discutir e interpretar o artigo que trata da presença dos militares como guardiões da ordem interna, né? Isso está inscrito na Constituição. Quer dizer, então, na verdade, não há uma volta dos militares. Os militares nunca saíram.
É claro que há uma diferença, né? Nos anos 80 e 90, eles estavam em retirada da cena pública. Agora, a partir dos governos petistas, eles passaram a desafiar muito mais a autoridade civil. E isso foi recrudescendo, especialmente depois das jornadas de junho de 2013, da vitória do PT em 2014, do movimento de massas pelo impeachment. Então, eu acho que é um fenômeno que não está circunscrito às circunstâncias atuais, né? Eu acho que são problemas que a gente não resolveu, especialmente na chamada redemocratização. A gente não resolveu o problema de como tratar os militares na política brasileira. A gente observa, não sei o que você acha disso, né, que em outros países da América Latina, as transições para governo civil são muito diferentes. Né? Por exemplo, você teve até punições, inclusive, a pessoas, né, envolvidas nas ditaduras militares, em torturas. Na Argentina aconteceu isso, né, em parte, não sei se no Chile aconteceu, em parte com o Pinochet, mas não tanto, né, agora vai ter uma nova Constituição. No Uruguai. Por que no Brasil não aconteceu isso? Né? Essa transição ela foi mal resolvida? O que aconteceu nessa transição para a democracia no Brasil? Nós temos um fenômeno no Brasil que o empresariado e a classe média têm uma alergia à democracia. Né? Porque a gente costuma acreditar que os militares são um corpo à parte da sociedade que acabam intervindo e definindo os rumos da política de acordo com o que eles querem. É claro que eles são, de fato, uma corporação muito específica na sociedade, uma corporação armada, é uma corporação que tem um meio social interno caracterizado por uma vivência comum que não existe em outras instituições, salvo talvez em algumas ordens religiosas, né? As pessoas que entram numa academia militar criam um laço de camaradagem para o bem e para o mal, né, que marca essas pessoas para o resto da vida. Então tem um corporativismo muito forte. Mas a gente vê pela história do Brasil que as intervenções militares elas nunca foram puramente militares. Sempre há um conluio com setores da sociedade civil. Basta ver que na chamada República de 46 até 64, houve no Brasil, pelo menos, eu chutaria aqui, não vou lembrar de cabeça, umas 10 tentativas de golpe de Estado, com os militares envolvidos. E elas não deram certo, só a de 64. Por quê? Porque em 64 houve essa junção de interesses da cúpula das Forças Armadas ou do Partido Militar com os setores civis. Então, o problema, por que no Brasil, né, não houve essa transição em que os militares foram colocados no seu devido lugar, digamos assim, né? E na Argentina aconteceu. A Argentina tem um caso particular. Na Argentina, as Forças Armadas sofreram uma derrota militar, né, na Guerra das Malvinas. Então, isso marcou a transição deles. Agora, é claro que no Brasil o que nós temos é uma simbiose muito forte desses interesses do empresariado nacional e estrangeiro que mobilizam setores médios sempre que o Brasil está caminhando para uma situação, eu não nem diria de soberania, de pleno desenvolvimento, mas está consolidando um regime democrático, atendendo algumas demandas sociais. Sempre há um retrocesso em função desses interesses específicos na sociedade civil e não na corporação militar apenas. Você enxerga uma diferença na própria formação ideológica, política das Forças Armadas do Brasil, que levam essa postura desses militares na intervenção política, em relação, por exemplo, a militares da América Latina? Você teve o caso do Peru, o governo Juan Velasco, né, um general que fez um governo nacionalista, e a própria Venezuela, né, Hugo Chávez, ele veio também das Forças Armadas. Há uma diferença da formação política dos militares de países da América Latina e do Brasil? Ou... Certamente E por há, que isso mas acontece? sim, mas você citou aí duas na verdade, grandes exceções. E no Brasil nós tivemos também setores militares nacionalistas, antes de 64. Marechal Lott, por exemplo. Exatamente, Marechal Lott. Embora eles não fossem propriamente de esquerda, esses nacionalistas. Não necessariamente de esquerda, né? Eles eram, sei lá, no máximo, talvez comprometidos com uma visão progressista da sociedade ou até com a manutenção do regime democrático. O próprio Lott era um anticomunista, mas era um legalista.
Esses setores, eles foram se constituindo ao longo do século XX nas Forças Armadas Brasileiras muito em função da doutrina positivista que marcou a formação inicial de oficiais no final do século XIX, início do século XX. Agora, também sempre houve um setor militar, que eu diria que é preponderante, liberal. Isso também não é uma novidade. Hoje a gente se pergunta por que tem general neoliberal? Parece uma contradição em termos, né? Eles são a ossatura do Estado. Em última instância, o poder militar garante o Estado. E eles são neoliberais. Eles querem destruir grande parte do Estado. Hoje estão muito mais preocupados apenas com os interesses corporativos, com interesses individuais, entregaram a base de Alcântara. Foi iniciativa dos militares, né? Isso confunde a cabeça de muita gente. Mas sempre houve um setor liberal no Exército. Não é à toa que o Getúlio Vargas foi derrubado por um golpe militar 2 vezes, né? Quer dizer, uma ele evitou com suicídio, mas na primeira vez ele sofreu um golpe militar. Naquele momento, os militares até apoiavam uma certa industrialização de base no Brasil, porque acreditavam que isso era necessário para o aparelhamento militar, e eles encaravam a Argentina como um inimigo, então era preciso ter um exército forte no Brasil diante desse adversário. Mas hoje não faz mais sentido, né? Hoje, muito provavelmente, a cúpula militar, basta ver o apoio que eles dão ao neoliberalismo bolsonarista, acha que tudo bem o Brasil ser um país agrário e agroexportador, porque tem uma coisa, professor Denis, que eu acho que é muito forte na cúpula militar. Eles encaram a sociedade brasileira, desde o Império, como uma massa ingovernável de gente ignorante, gente preta, gente pobre, gente que só pode ser reprimida e mantida no seu devido lugar para trabalhar, só isso. Essa é a visão que eles têm da sociedade, em geral. Então, se eles têm essa visão da sociedade, eles não podem ter compromisso com democracia, com desenvolvimento. Eles só podem pensar em termos de repressão, porque essa seria a função dos militares. Eles tutelam o poder civil sempre que a população se inclina para governos progressistas, o que mostra a incompetência dessa população, que sempre escolhe governos corruptos, governos incompetentes, etc. Essa é a visão que eles têm da sociedade brasileira. Essa visão, ela também não depende só da formação interna militar. Acho que um dos equívocos dos governos petistas foi acreditar que você podia tentar mudar o currículo interno, uma visão meio iluminista, que você coloca lá um outro livro para eles lerem e eles vão defender direitos humanos, né? Não é essa a questão. Aliás, isso causou até atrito com eles. Eu acho que o que a gente pode, talvez, para o futuro, né, quando sair dessa situação terrível que a gente está, né, em primeiro lugar, rediscutir o papel das Forças Armadas no Brasil e no sentido de construir uma força armada latino-americana. Como o Atlântico Norte tem a OTAN, uma espécie de OTAN latino-americana, mas, claro, não como a OTAN, porque nós somos todos países periféricos e o nosso inimigo estratégico não é a Argentina, não é a Venezuela. O de todos nós, quem é? São os Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma potência militar atualmente invencível. O que nós precisamos, então, é uma defesa comum da América Latina. Isso demanda a mudança cultural na sociedade, não é tanto nos militares, né? Como é que você enxerga o bolsonarismo? Você diz que o bolsonarismo ele não é só militar, né? É uma ideologia que transcende o corpo militar, né? Como é que você vê isso? Então, o bolsonarismo, eu sei que tem muita polêmica em torno, mas eu acredito que o bolsonarismo é um movimento fascista, né? Ele tem as características até muito clássicas do fascismo. Inclusive, essa última que nós vimos agora é durante a pandemia, que é o culto à morte. É claro isso, inclusive, em falas do presidente da República, da sua família, dos seus ministros. Tem um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP que mostra que a condução da pandemia, ela deliberadamente provocou a morte de centenas de milhares de pessoas, a mais do que digamos assim, entre aspas, necessário, que a pandemia talvez mataria e o Estado não poderia fazer muita coisa, né? Então, ele tem as características clássicas do fascismo. Ele tem um movimento de massa, claro, nas condições atuais, usando redes sociais, etc. Mas é o único presidente da mal chamada Nova República que mobiliza as pessoas nas ruas em apoio a ele. Nem o Lula fez isso. O Lula não fazia isso, ele não convocava a manifestação enquanto presidente.
esse é um presidente que convoca manifestações públicas. Ele tem essa base de massa, ele tem uma força policial demonstrativa, miliciana, como os fascistas tinham nos anos 20. Não quer dizer que ele tem um exército inteiramente armado, né? O papel da milícia fascista nos anos 20 sempre foi mais demonstrativo. Pequenas violências, pequenos assassinatos, violência contra lideranças sociais, sindicais, etc. Isso nós temos no bolsonarismo. Então, ele é esse movimento fascista. O bolsonarismo no poder é altamente mobilizador, por isso que o Bolsonaro causa uma crise por dia desde que ele assumiu o poder. No início, as pessoas, os analistas diziam, olha, isso aqui é uma fraqueza do Bolsonaro, porque agora ele derrubou o Mandetta, agora derrubou o Moro. E nada enfraqueceu o governo dele, porque isso é da lógica de um fascista no governo. Eu não diria que o governo... Até essas figuras, né, Mandetta e o Moro, ficaram no fascismo, né? Sumiram, né? Exatamente. E muitos achavam que iam ser candidatos, né? O Moro era o homem forte do governo, Uhum. mas não era. Quer dizer, o bolsonarismo se utilizou até do lavajatismo para se credenciar junto às camadas médias e depois chutou a Lava Jato, ela já acabou. Né? Não é só pelas descobertas da imprensa, mas também porque o próprio bolsonarismo, que é a força da extrema-direita, não se interessa também por a questão da corrupção, isso era só um discurso, né? Então, eu vejo o bolsonarismo como o movimento mais perigoso da história recente do Brasil, porque ele não levaria só uma ditadura militar, ele leva um tipo de ditadura fascista. Então, nós estamos num processo de fascistização, eu não diria que o governo já é fascista, né? O Estado brasileiro não está inteiramente fascistizado, mas a principal figura no poder executivo é um fascista, eu não tenho dúvida quanto a isso. Você acha, as pesquisas estão indicando aí, até o momento, né, uma preferência pelo Lula, né, nas eleições presidenciais, né, até derrotando o Bolsonaro em alguns casos. Mas você acha que ainda que haja a hipótese de uma derrota do Bolsonaro nas eleições de 2022, o bolsonarismo continua uma força política significativa? Ah, sem dúvida. Porque se a gente pega a trajetória do Bolsonaro, eu estou estudando um pouco isso por documentos, inclusive quem quiser entra lá no site do Arquivo Nacional, tem vários documentos em que os próprios serviços de informação militares vigiavam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma trajetória, primeiro aquela história que todo mundo conhece, que ele foi praticamente expulso das Forças Armadas. Tecnicamente ele não foi expulso, né? Ele saiu, mas foi convidado a sair porque ele, inclusive por deslealdade, uma acusação muito grave entre os militares, né? Pelas manifestações e ameaças de bomba que ele representava lá nos anos 80. Ao longo dos anos 90, o Bolsonaro ele tentava ir para as portas dos quartéis e convocar os oficiais e soldados para manifestações políticas. Inclusive, ele chegou a ser reprimido mais de uma vez. Mas ele sempre... Então, ele começa com esse sentido fortemente corporativo da sua atuação, né, que existe no fascismo, em alguns fascismos, por exemplo, no fascismo italiano, nazismo alemão, tem também uma base em desmobilizados da Primeira Guerra Mundial, ex-soldados, oficiais, né? O Bolsonaro tentou primeiro organizar esse setor. A partir de 2014, quando ele lança a candidatura dele, ele passa a ter o apoio da cúpula das Forças Armadas, o que ele não tinha nos anos 90. Mas, paralelamente, com o trabalho que especialmente um dos filhos dele faz nas redes sociais, ele também montou uma base de apoio, especialmente nos setores médios, que é uma base de massas. A gente acha que tem o professor Wilson Barbosa, que eu admiro muito, lá do Departamento de História da USP, ele sempre fala, olha, nada acontece por acaso, né? Quer dizer, a gente acha, espontaneamente apareceu uma motociata, espontaneamente tem uma greve de caminhoneiros apoiando o Bolsonaro. Não é nada espontâneo. Eles são muito bem organizados. Essa organização não acaba com a saída do Bolsonaro do poder. Se é que ele vai perder a eleição, né? Essa é a questão. Mas não acaba. Isso vai, assim como o trumpismo lá nos Estados Unidos vai continua, aliás. Eu acho que isso... Olha, professor Denis, acho que tem um aluno meu que fala assim, abriu a jaula no zoológico, os animais, as feras saíram, digamos assim, os tucanos abriram, né?
E aí saíram os animais. E agora quem que consegue botar de volta na jaula? Não é tão simples, né? Isso já estava na infraestrutura da sociedade civil. É uma coisa mais ou menos reprimida, mas sempre existiu, né? E agora adquiriu organização e expressão pública. Então vai continuar. Nico, nós vivemos um momento de uma brutal concentração no grande capital, né, a nível internacional, né? Chegou um ápice essa concentração. Você considera que essa pacificação é um novo arranjo institucional para esse tipo de capitalismo? Olha, essa é uma bela hipótese, porque o próprio fascismo clássico ele existe em grande medida em função da emergência na época do capital monopolista e do imperialismo, né? Não há fascismo no século XIX, não seria possível. Claro, tem a massificação da política, tem vários outros fatores. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente fazer investigações mais profundas sobre as bases econômicas, especialmente de um fascismo periférico ou semiperiférico como o nosso. Mas, de fato, se a gente olhar hoje, no caso do Brasil, já há bastante tempo, as várias franjas, os vários setores do capital dependem da sua parte financiarizada, dos seus investimentos financeiros. Então, na verdade, o Estado brasileiro ele existe para servir a rentabilidade financeira das classes dominantes. Nos governos petistas, isso não tinha mudado, né? Mas havia também uma ênfase a alguns setores produtivos. Não vou entrar no mérito dessa política de campeões nacionais, mas havia alguns estímulos para certos setores produtivos nacionais. No bolsonarismo não há mais nada disso. O bolsonarismo ele leva adiante uma política econômica que vende para os empresários a ideia de que a taxa de lucro vai poder ser retomada na medida em que ele deprime o valor da força de trabalho. Hoje, o valor da força de trabalho no Brasil é inferior de alguns dos países menos desenvolvidos do mundo. O preço que se paga, melhor dizendo, para a força de trabalho no Brasil. Quer dizer, a única política que o Bolsonaro tem do ponto de vista econômico é essa, né? Abaixar o valor da força de trabalho, de maneira artificial, claro, né? Com salário de fome, com emprego precário, sem direitos, etc. Então, eu acho que, pelo menos essa é a lógica do fascismo na periferia. Agora, eu não sei porque os países europeus, ainda não, os mais avançados, e mesmo os Estados Unidos, não estão passando por uma situação semelhante. Eles têm também instituições muito mais sólidas que nós. Mas você tem razão, a extrema-direita está crescendo bastante na Alemanha, na França, na Itália. A França, inclusive, com chance de vencer as eleições, né? Exatamente. Você vê possibilidades de derrota do Bolsonaro no que vem? Você defende uma frente ampla contra Bolsonaro ou uma frente de esquerda? Como é que você vê isso? Boa questão, mas essa eu não sei se eu vou responder. Mas deixa eu pensar melhor. Eu acho, assim, existem, eu vou dizer o que eu vejo na esquerda. Eu acho que existem setores, tanto dentro dos partidos, quanto também fora, que acreditam que se é fascismo, se nós caracterizamos o governo como fascista, ele precisa ser derrotado por uma frente ampla. Isso não significa que a frente ampla ela precise se expressar numa única candidatura já no primeiro turno. Isso é inviável, isso não vai acontecer no Brasil, nunca aconteceu. Os partidos têm seus interesses, nós temos um sistema eleitoral em que os políticos, os candidatos a cargos proporcionais dependem da sigla do candidato ao executivo local e etc. Então isso não vai acontecer. Agora, eu já vi o professor Marcos Nobre defendendo a ideia de que num segundo turno todas as forças anti-Bolsonaro deveriam se unificar. Já fazendo um pacto prévio. Eu também sou cético em relação a isso. Em primeiro lugar, porque os setores liberais antibolsonaristas, eles são antibolsonaristas na forma, mas eles concordam com o conteúdo da política econômica. Então, eu acho que já esse é um problema, que em base de que programa você vai fazer um pacto para um segundo turno? Manter o programa econômico do Bolsonaro, isso não interessa a eles, né? Então, eu acho difícil. E, por outro lado, e aí já me inclinando aí para a sua hipótese da frente de esquerda,
o bolsonarismo não é ele não apresenta uma força política, uma candidatura como uma candidatura tucana, PMDBista, tradicional. O Bolsonaro é um candidato radical. Ele é um candidato falsamente antissistema, contra a ordem estabelecida. Né? O Bolsonaro lucra em todas as situações porque se você aponta um problema no sistema, bom, o problema não é dele, porque ele é antissistema. Então, ele está sempre isento, né, das cobranças sobre... veja o caso da pandemia. Né? Ele deixou para os governadores de estado a política de fechamento, que nem foi feita no Brasil de fato. Então, ele diz, olha, as pessoas querem trabalhar, os governadores não deixam. Agora, se os governadores não fecham minimamente, tem um massacre maior ainda da população. É um caos. E se isso acontecesse, ele diria, não é responsabilidade minha, eles que não fecharam. Então, ele é esse candidato que se apresenta como antissistema. Eu duvido que um candidato moderado, amplo, com discurso democrático, iluminista, etc., derrote esse tipo de candidato. Eu duvido, mas aí é uma aposta. Eu acho que, portanto, embora não seja militante político atualmente, que possa, né, determinar alguma coisa, mas eu acho que o melhor é que as forças políticas testem suas candidaturas no primeiro turno, e se for um político de esquerda, uma imagem que contrasta bastante com o Bolsonaro, que no caso é o Lula, né, seria muito melhor, ele teria mais possibilidade de vencer, o que não quer dizer que vença, mesmo Lula. Perfeito. Perfeito. Uma coisa interessante, você pegou uma coisa até que eu queria retomar, que, no essencial, os liberais concordam com o programa econômico do Bolsonaro, né, que é um programa neoliberal. Né? Você acha que o bolsonarismo ele acabou ocupando espaço dessa chamada direita liberal, dessa terceira via? Ela perdeu espaço? Primeiro, na política brasileira, desde da formação da chamada Nova República, eu não gosto do termo Nova República, por isso que eu falo chamada Nova República, de nova, não sei se você se lembra, a esquerda nos anos 80, ela criticava o termo Nova República. Até eu lembro Sim. do Florestan Fernandes, que escrevia que tipo de república? Nova República, e por interrogação, né? Bom, mas de qualquer jeito, a Nova República acabou em 2016, né? Com o golpe de 2016. Mas, na vigência da Nova República, na verdade, a gente sempre teve duas forças políticas, a partir das eleições de 89. Vários cientistas políticos falam isso. É o petismo e o antipetismo. O que acontece a partir de 2013, 2014, é uma radicalização da direita que dá o lugar do antipetismo para o bolsonarismo. Isso não tem tanto a ver com o próprio PT. Eu acho que esse é um problema da direita mesmo. Eu lembro que eu falava com alguns jornalistas 2015, 2016, eles me perguntavam, e agora, o PT vai acabar? Eu dizia, não, acho que é o PSDB que vai acabar. Né? O PT, até que surge uma outra força popular, de esquerda, que o substitua, ele vai continuar aí como uma força, pelo menos eleitoral, importante. Agora, é a direita que, ao abrir a porta aí do zoológico, né, vai deixar que as feras tomem o seu lugar. E é isso que aconteceu. O bolsonarismo hoje ele é a encarnação do antipetismo. E o antipetismo, por sua vez, é uma coisa que está enraizada na cultura política brasileira, porque não é antipetismo. Foi até anticomunismo. Mas eu também costumo dizer que esse anti não é um anti algo determinado, né? Não é uma negação determinada, quer dizer, não é uma negação do PT, não é uma negação do Partido Comunista. É indeterminada, é uma negação de tudo aquilo que um antipetista, um anticomunista considera... Quer dizer, pode ser política de cotas, pode ser política de expansão da universidade para as classes mais pobres, pode ser qualquer coisa. Né? Pode ser a passagem de avião mais barata. É antipovo. Antipovo, exatamente. Aliás, isso existe desde o século XIX. Eu fiz uma rápida pesquisa recentemente nos jornais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que estão lá arquivados, né? Na hemeroteca digital. Você entra lá, você digita lá anticomunismo. Eu fiz isso. O anticomunismo existia antes de existir comunismo no Brasil. Quer dizer, antes de existir movimento comunista, tinha anticomunismo. E o que era anticomunismo para eles?
Educação pública. Os políticos do Império falavam contra a educação pública, diziam que isso era comunismo, socialismo, tamanho do Estado e, principalmente, o abolicionismo. O comunismo na segunda metade do século XIX era o abolicionismo. Perfeito. É impressionante. Então, isso agora continua com o PT, depois vai ser outra coisa, né? E o bolsonarismo conquistou esse lugar. Bom, Nico, nós vamos encerrar nossa entrevista. Quem quiser conhecer a sua produção, pesquisa, o GMARX, tem um site, tem alguma página? Faz um merchan aí. É só entrar, digita no Google GMARX USP, porque a gente tem uma página, a pessoa vai chegar nessa página e a gente tem também agora uma editora. A gente montou uma editora pequena, artesanal, se chama Maria Antônia, né? Nós já publicamos alguns livros, inclusive eu faço a propaganda do meu, né? Eu fiz um livro, didático de introdução à história da União Soviética, porque eu dou aula de história contemporânea já há muitos anos, né? A União Soviética é um dos eixos da história do século XX, então eu fiz um livro de introdução à história da União Soviética. Quem tiver interessado, vai lá, digita no Google GMARX USP ou Maria Antônia GMARX, que vai chegar aí num dos sites ou da editora ou do grupo. É História da União Soviética, no livro. História da União Soviética. Legal. Então tá ótimo, então. Então, Nico, obrigado aí pela sua participação no nosso programa, né? E vamos acompanhar os acontecimentos, né? Vamos lá. Está tendo CPI, inclusive, né? Que vai rolar esse negócio. Mas muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje conversou com o professor Lincoln Seco. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas em podcast na plataforma Spotify. Para encerrar, uma frase do Karl Marx: a desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas.